Olá, alunos do 7º ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, e a partir de agora, toda semana, eu vou trazer um pequeno vídeo explicando um pouquinho do conteúdo e também explicando um pouquinho das questões para ajudá-los a resolvê-las, tranquilo? Bem, eu gostaria de pedir o seguinte: se você estiver fazendo as questões no caderno, eu vou pedir para você, lá no topo da página, sempre que você iniciar as atividades de uma semana, você coloca o seu nome completo e a sua sala. E se você estiver fazendo na apostila impressa, você pode vir aqui em cima e escrever o seu nome e a sala. Por quê? Porque depois que vocês tiram a foto e enviam para mim, fica mais fácil de organizar, tá bom? E sempre que vocês forem tirar as fotos, procurem tirar a foto perto da janela com a luz natural do dia, para ficar com uma qualidade melhor para facilitar a leitura, tá bom? Então vamos lá. A gente começa aqui semana 2, nossa unidade temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. E o nosso tema Evolução do Ser Humano, um tema muito importante. Então vocês devem ler com cuidado aqui esse pequeno parágrafo e observar esse quadrinho aqui. Olha só, existem basicamente duas explicações para o aparecimento do ser humano. A primeira dessas explicações são os mitos de fundação, que surgem em diversas culturas e cada cultura desenvolve a sua forma de explicar como o ser humano surgiu. E a outra forma de explicar é através da evolução. É uma teoria científica que vai descrevendo todo o processo que se deu naturalmente até o aparecimento do ser humano, ok? Agora, olha só que interessante. Aqui está falando sobre a origem do homem americano, ou seja, como o homem chegou até o continente americano. A teoria mais aceita é que os seres humanos surgiram aqui na África. Olha só, isso aqui é um tipo de mapa, mapa mundi diferente do que vocês costumam ver, mas os seres humanos teriam surgido nessa região africana e com o passar dos milênios, em um processo lento e gradual de expansão, eles foram migrando para diferentes partes do mundo. Então, saindo aqui da África, chegando até a Europa, uma parte fica na Europa, outra parte caminha em direção à Ásia, até chegar na Sibéria, que fica ali onde está hoje a Rússia. E aqui na pontinha, não dá para ver direito, mas aqui há uma pequena separação entre os continentes. Naquela época, devido às baixas temperaturas, o nível do mar era mais baixo do que é hoje. Portanto, havia uma possibilidade de cruzar por terra ou através de algumas geleiras. O homem, então, teria passado aqui da Sibéria, entrando pela região aqui do Alasca, nos Estados Unidos, e com o passar do tempo descendo por toda a América, chegando, por exemplo, até aqui no Brasil. Essa é a teoria mais aceita sobre como o homem saiu da África e chegou aqui no Brasil. Mas existem outras, como por exemplo essa daqui. Conforme o homem foi migrando pela Ásia, uma parte desceu para essa parte de baixo, foi passando aqui pelas Filipinas, chegou aqui na região onde hoje fica a Austrália, e através de pequenas embarcações num monte de ilha que existe aqui nessa região, ele foi migrando até chegar aqui na costa da América do Sul. Então, existem essas duas teorias que tentam explicar como o homem apareceu por aqui, tá bom? Bem, aqui tem algumas indicações de vídeos, textos sobre o assunto que vocês podem consultar, e aqui começam as atividades. Então, vamos lá. Aqui nessa 1, eu não vou ler para não ficar muito grande o vídeo, aqui está falando um pouquinho sobre o mito de criação dos Dogons, que é um povo africano. Então você vai ler a respeito desse mito e aqui vem a questão propriamente. Olha só, o relato apresentado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata sobre a origem dos seres humanos, qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita e que importância têm os mitos para
para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades. Questão muito interessante, uma questão reflexiva, né? Então, qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita? Porque os mitos eles surgem originalmente e a escrita vai aparecer nos povos bem depois. Então, quando a escrita surge, e ela não vai surgir em todos os lugares, mas quando ela surge, os mitos já existiam. Então, qual é o papel desses mitos? E que importância eles têm para quem pesquisa a história desses povos? Então, é muito interessante, porque a gente já começa a ver aqui a valorização de outros saberes que não sejam essencialmente os documentos escritos, que durante muito tempo foi valorizado pela cultura ocidental. Vamos então para 2. Olha só. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin na obra Origem das Espécies, os seres vivos são resultados da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? Então aqui é uma atividade ali muito próxima da ciência, em que vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre a teoria da evolução para identificar o mecanismo que permite a ela acontecer. É um mecanismo muito interessante, eu acredito que vocês vão ficar muito curiosos em tentar descobrir, né, qual é o processo, qual é o mecanismo que faz com que a evolução de fato se dê. Existe um nome para isso e vocês pesquisando vocês vão conseguir identificar, tá bom? E por fim a terceira questão, que diz: leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói Museu Nacional no Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possui o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo o fóssil da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. E aqui vem: o incêndio do Museu Nacional em 2018 foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para que um triste acontecimento como esse não se repita nunca mais? Então, assim, caso você não saiba, em 2018 o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele pegou fogo e muita coisa foi destruída. E era um museu muito importante, que tinha muitos itens, muita história, né, do Brasil ali se perdeu nas chamas do museu. Então, o que a questão está perguntando é: o que essa tragédia que foi o incêndio no museu, ele representa, né, para esses milhões de itens históricos que foram perdidos? E o que a gente pode fazer para que esse tipo de coisa não aconteça nunca mais? Então, é mais uma questão reflexiva que vocês devem pesquisar. Então, dá uma pesquisada, joga aí no Google, né, sobre o incêndio no Museu Nacional, leiam as matérias que vocês vão ter uma dimensão do que foi que aconteceu, tá bom? Estas são as questões dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até semana que vem.